Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bora Varejar, webcast da Mercado e Consumo, a sua plataforma de varejo e consumo no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da plataforma Mercado e Consumo. Semanalmente a gente tem aqui o Bora Varejar, sempre falando desses assuntos que tanto nos fascinam, né? Que é varejo e consumo. Ao meu lado aqui, hoje, o Célio Martinez, CEO do Mercado e Consumo. E aí, Célio, beleza? Tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado pela participação e vamos varejar. É isso aí, bora lá. Temos hoje dois convidados aqui com a gente vai falar sobre vários assuntos, mas muito sobre o desafio de se empreender nesse Brasil, que não é lá muito fácil mesmo, né? De seguir aí como empreendedor, né? Um país que não é muito fácil de se seguir como empreendedor. Como inovar nesse Brasil, como educar também o empresariado, a população, para que todo mundo cresça e faça bons negócios. Nossos dois convidados aqui são Ricardo Nunes, empresário. Bem-vindo, Ricardo. Prazer ter você aqui. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Obrigada a você pela presença. E o Rodrigo Dantas, CEO da Proteína Digital. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Bom, como eu falei, a gente vai falar hoje aqui de dificuldades, de sucesso, de dores, de vitórias, enfim. A gente vai dar o quadro completo do que é empreender no Brasil, né? Basicamente. Sobre tudo isso com os nossos dois convidados. Ricardo, a gente tem que começar esse papo falando, claro, do teu histórico com a Ricardo Eletro, que quem nos acompanha aqui, se não escutou falar, talvez seja porque é mais jovem, não sei, mas é difícil, né? Quem acompanha varejo, com certeza já ouviu falar da Ricardo Eletro, uma empresa que você ergueu do zero, né, em Minas Gerais, chegou a ser uma das maiores varejistas do Brasil. E aí, enfim, tem todo um histórico aqui que você vai poder contar muito melhor do que eu. Fez uma fusão grande também com outra varejista, criou-se a máquina de vendas, ganhou aí um tamanho enorme no mercado, né? Enfrentou várias turbulências, você saiu da operação. Queria que você contasse melhor, obviamente, que participou, estava lá no dia a dia, como é que foi todo esse movimento, como é que foi criar e depois até se desvincular dessa tua cria, né? Cria a gente sempre, para desvincular, a gente sofre, né? Exato, né? Bom, vou tentar resumir rapidamente. Fundei a Ricardo Eletro em 1999, comecei minha vida bem simples mesmo, vendendo mexerica na porta de uma faculdade. Vim em São Paulo comprar, depois peguei e montei essa lojinha de 20 metros quadrados, fui crescendo, a lojinha foi crescendo. E através de um modelo bem agressivo, no posicionamento de marca, construí uma marca muito forte, enfrentando grandes concorrentes, porque quando eu cheguei no mercado, né, Rodrigo? Sério, já existiam grandes players que dominavam o mercado, então realmente foi uma batalha muito grande. Tive que aprender várias estratégias, vários momentos para poder vencer essa bolha, porque você entra no mercado de varejo, que é um mercado duro, de margem pequena, com concorrentes que comandavam o mercado, como Casa Bahia, Magazine Luiza e outros grandes varejistas, um mercado extremamente perigoso, porque o varejo de elétrico doméstico é um mercado de margem muito baixa. Conseguimos vencer em 2010, cheguei a praticamente 400 lojas, faturando quase 5 bilhões de reais em 2010, quando houve aquela movimentação que as pessoas esquecem, que o Pão de Açúcar adquiriu a Casa Bahia, adquiriu o Ponto Frio, fez uma grande fusão. A gente já estava ali em terceiro lugar, mas aí a Casa Bahia, o conjunto com o Pão de Açúcar, pegou um distanciamento muito grande, virou uma empresa praticamente de 25 bilhões, e ali a gente achou a necessidade de fazer um outro movimento. Foi quando nós juntamos com a Insinuante, uma grande rede de relevância no Nordeste, uma rede de 60 anos de idade, tudo, e construir uma máquina de vendas. Quando construí a máquina de vendas, tive uma oportunidade, eu e o meu sócio, de adquirir outras empresas, como a Eletroshopping no Norte, a City lá no Norte, a Eletroshopping no Nordeste e a Salf no Sul. E aí se transformamos numa máquina de vendas com 1.100 lojas, 12 bilhões de faturamento anual, 1 bilhão todo mês, mas as pessoas esquecem que 1 bilhão tem que pagar todo mês 1 bilhão, né? Você fala 1 bilhão, parece que é só coisa boa. Parece dinheiro no bolso. Parece bom dinheiro no bolso. Ainda mais 12, né? Mas uma marca muito forte, já vendendo aí uns 4 bilhões no .com na época, a gente já estava muito forte no .com. E na época nós estávamos totalmente preparados para abrir em bolsa de valor. A empresa estava preparando, estruturando para abrir em bolsa, quando nós tomamos alguns passos, né? Que eu falo que as dificuldades que a empresa entrou, o avião não cai por um motivo só. Um dos motivos que naquele momento a gente achou que tinha que profissionalizar a companhia. E todos os sócios sair da empresa. Em 2015 nós trouxemos um presidente que veio do Pão de Açúcar, e esse presidente ficou ali naquele momento, e foi um momento de muito problema no Brasil, que todo mundo esquece também, que foi o problema do impeachment da Dilma.
o mercado virou de cabeça para baixo, né? O mercado deu uma guinada completamente o contrário do que a gente esperava. A gente estava com a empresa auditada pela Price, tudo preparado para abrir em bolsa. E com isso a gente tinha dois caminhos. Ou abrir a capital da empresa, que não tinha janela para abrir capital, porque o mercado estava de cabeça para baixo, foi acho das piores crises, né? Os piores crises que nós vivemos, o juros saiu de 7% para 12%, 15%. Depois eu vou falar sobre isso, que é importante, nós estamos vivendo isso de novo, né? Ou trazer um sócio. Foi aí, quando nós trouxemos o sócio que veio, achou por bem adquirir a empresa toda. E nós todos sócios concordamos naquele momento, que já estava a empresa, tinha dois caminhos. Ou buscar dinheiro mais barato, que é através de abertura de capital, ou trazer um sócio e botar um dinheiro grande para segurar o negócio, porque o mercado estava a venda caindo, juros subindo, aquela desconfiança do mercado. E nós, graças a Deus, conseguimos trazer esse fundo que comprou a companhia, né? Eu acho que quando nós fizemos esse negócio, todo mundo criticou muito, criticou no sentido de, pô, podia ter esperado mais, segurado mais, mas eu fui um dos que, apesar de sofrer, como você falou, a cria, porque a gente é uma empresa igual se fosse um filho da gente, mas a gente tem que entender que naquele momento o mercado estava, Mercado Livre entrando com um modelo completamente diferente. Lá fora, a Best Buy já estava sofrendo. Então, a gente já enxergou que... A indústria chegando no varejo. A indústria vendendo diretamente. Pra você ter noção, eu recordo que quando nós saímos, se não me engano, a Whirlpool já estava vendendo diretamente para o consumidor, através daquele negócio... Compra fácil. Quase 30% da sua venda. Você imagina. E você era um dos maiores compradores desse... Da Whirlpool. Então, assim, você imagina, o concorrente concorrendo com a gente, o fornecedor concorrendo com a gente. Gente, isso aqui é um mercado... completamente mudou o mercado. Ou tinha que colocar muito dinheiro, ou tinha que ter uma empresa de capital aberto igual essas que estão aí hoje, que põe o dinheiro para dentro de casa de forma mais barata, e o jogo mudou. O jogo não era mais comprar, vender e ter lucro. O jogo era um jogo de bolsa de valor. A empresa vale 10 bi, eu vendo 10%, põe 2 bi no caixa, seguro a empresa, e é só ver o que está acontecendo hoje com essas empresas, a dificuldade que elas estão vivendo. Você imagina, esse ano, só para estender muito, para ter noção do que a gente chegou lá atrás, a Mercado Livre está botando 25 bilhões de reais no mercado do Brasil. Só em logística, 15 bi. Então não era um jogo mais de uma empresa brasileira aqui sem estar com a capital aberto. E aí nós vendemos a empresa, apesar de ter vendido a empresa em 2018, quando a empresa comprou, uma das exigências foi continuar no mínimo 3 anos na empresa como garoto propaganda, porque a marca era Ricardo Eletro, para fazer a migração. E mesmo depois de ter vendido a empresa, depois de 2 anos já vendido, a empresa auditada, que o fundo que comprou, ninguém completou a empresa de 12 bilhões sem auditar a empresa toda. Ainda sou bons problemas que vieram para mim, que eu enfrentei, e graças a Deus, hoje nós conseguimos resolver tudo e está tudo acertado. Chegou à conclusão que eu não tinha nada a ver com tudo. E também quero deixar registrado que o fundo também não fez nada de errado. Qualquer empresa que passa por dificuldade, e eu acho que está aqui o empresário que vai jogar a primeira pedra, quando a empresa passa por dificuldade, igual nós estamos vendo várias empresas passar nesse momento, que as pessoas esquecem, a primeira coisa que ela faz, infelizmente, é pegar os impostos, parcelar. Porque se ela atrasar o fornecedor... Esticar tudo. Porque se atrasar o fornecedor, atrasar o aluguel ou atrasar o colaborador, a empresa para. E o fundo fez exatamente isso. O fundo parcelou os impostos e aí, mesmo parcelando, teve aquela confusão toda que a gente sabe que o Brasil que nós vivemos, né? Vou pegar alguém para dar um exemplo aqui total e fazer... E aí vivemos, mas graças a Deus resolveu tudo e a empresa... O fundo que comprou, passou realmente por várias dificuldades, depois veio a pandemia para acabar de completar. Né? E hoje a empresa está lá tocando, lá indo os negócios. Hoje eu não tenho nada lá com a empresa e torço para que dê muito certo, porque é a marca que eu amo tanto, né? Claro. Só para resumir rapidamente, tá? Desculpa aí o... Imagina Como a história é muito grande. Não, e isso que você falou da crise das empresas hoje, né, do varejo, a gente tem que falar muito sobre isso ainda hoje aqui nesse papo, né, que é um momento realmente delicado, não só da economia, mas especialmente para o varejo. O que você diria que são os aprendizados de tudo isso aí que você comentou agora, né, se é que dá para resumir também? Aprendizado, primeiro é o seguinte, que você tem que entender que nós estamos num país que uma hora está lá em cima, uma hora está aqui embaixo. E não é só de consumo de tudo, é de desconfiança. Quando a empresa fica grande demais,
ela tá vulnerável ao mercado, porque você não bate o pé e vai no banco e pega R$1 bilhão, R$1 bilhão. Então ela fica mais vulnerável ao mercado. Então, se aquela flexão permanecer muito tempo, se ela não tiver caixa para aguentar, ela vai quebrar. Isso é um grande aprendizado que eu tenho. Nós, por exemplo, se a gente não tivesse vendido a companhia e o tamanho da crise que estava depois da pandemia, talvez a gente não tinha realmente aguentado, porque os bancos puxam o freio de mão. Cobra mais caro o dinheiro. Cobra mais caro. Os fornecedores, por desconfiança, tira o pé e não tem empresa que sobrevive. Sim. Uma empresa de varejo que comprava R$1 bilhão todo mês, não é brincadeira. Em curto prazo de pagamento. Em curto prazo, então não tem quem sobrevive. Então, primeiro assim, eu tenho hoje, montei um outro negócio que é levar ao conhecimento e tenho pegado essa experiência minha de vida real para falar com os empreendedores. Se você quiser chegar a um certo tamanho, você tem que entender o jogo que você está jogando e o risco que você está correndo. Ou você aprende a jogar esse jogo de bolsa de valores, que aí é outro negócio, ou você tem que saber que o caixa é tudo do seu negócio. O fluxo de caixa é o coração da empresa. Né? E olha que a gente tinha R$1,5 bilhão de caixa quando começou o problema do país em 2014. R$1,5 bilhão de caixa nós tínhamos dentro do caixa da nossa empresa. Incrível. E isso não foi suficiente. Aí você fala, por quê? Vou dar um exemplo para você que está aí, empreendedor. Você imagina, Eliane Rodrigues Célico, nós tínhamos uma despesa financeira da empresa de 250 milhões no ano. A despesa todinha de compra e venda, de contar cartão de crédito, tudo da empresa era 250 milhões no ano. Só com a taxa Selic dessa época, de sair de 7 e ir para 15, a nossa despesa passou para 750 milhões de reais. Ou seja, sem aumentar um centavo de endividamento, a despesa financeira saiu para 750 milhões. É o que está vivendo hoje. Uhum. As pessoas falam assim, eu fico vendo as pessoas que não têm maturidade, mas como é que pode a Magazine Luiza dar um prejuízo de 400 milhões e tal? É simples, gente. A taxa. É simples. Só de subir uma taxa dessa. E se você tirar o 10 vezes sem juros, a venda sua cai 30%. Se você põe 10 vezes sem juros, você tem que descontar o cartão, tem que ter um custo financeiro. Então, não é. Quer dizer que a Magazine Luiza, de um dia para a noite, ficou burra. Não sabe trabalhar mais. Uhum. Não é isso. É porque, infelizmente, está vulnerável ao mercado. Quando você fala dessa vulnerabilidade, o mercado ele é muito perceptível ao consumo, né? O consumo é o grande termômetro da população. Isso. Se você abaixa as parcelas, teoricamente, o poder de compra da população, o ânimo, o humor diminui. Como é lidar com esses altos e baixos no dia a dia? Como deixar o empresário dormir no dia a dia? Porque é difícil dormir nesse momento. Você falou tudo, assim, uma coisa assim, esse altos e baixos que a gente passa, né? Então, assim, você pega aqui você falou receita, isso aí pra mim é receita desculpa a palavra, receita da desgraça, porque quando vem um problema, ele não vem sozinho, não. Ele vem o seguinte, sobe os juros pra quê? Pra diminuir o consumo. Aí você subiu os juros, diminui a receita. Diminui a receita, o custo fixo explode. E então não tem quem acabou a margem. É uma bomba relógio esse negócio. É o que está vivendo essas empresas agora. Como é que você faz? Você tem que ter muito equilíbrio emocional. E os empresários têm que aprender a criar um travesseiro. O que é esse travesseiro? Um travesseiro para dormir. E o travesseiro chama-se caixa. Ele não pode abrir mão de um crescimento absurdo a troco do caixa. Se ele tiver um travesseiro para dormir, que é um caixa equilibrado, bem tranquilo, ele vive isso, inclusive consegue até crescer mais nesses momentos de dificuldades. Então, uma grande aprendizado que eu deixo para as pessoas é isso. Você pode passar por... Eu falo assim, quando eu tocava a Ricardo Eletro sozinha, que a empresa é só minha, eu sempre mantive 2, 3 faturamentos aplicados. Eu nunca abri mão disso. Nunca abri mão de ter 2... Eu te dava a garantia de um bom sono. Aí eu falava assim, enfrenta todos os problemas, que são milhares de problemas que o empreendedor tem, de comprar, de vender, de gerir a pessoa, de gestão de pessoas, de problema tributário do país, tem 500. Eu enfrentava tudo, porque nós chegava a crise, era o momento que eu mais cresci, porque eu tinha caixa, eu tinha equilíbrio emocional para não perder o foco do negócio. Então, se eu tenho uma coisa para falar assim, o que dá equilíbrio para o empresário chama-se caixa, porque na hora que ele começa a vender o almoço para pagar a janta, junta esse problema com tanto de coisa. Perdeu a noite de sono. Acabou. Acabou o negócio. Acabou o negócio. Porque ele fica louco. Porque a gente que é sério, e eu vou te falar para você que 99,90%
dos empreendedores desse país é sério. Às vezes ele não consegue segurar o negócio, mas ele faz de tudo para segurar o negócio. Ele acredita. Ele acredita. Boa. Total. Queria falar um pouquinho de marca, já que a gente está falando do Ricardo e da Ricardo Eletro. Né? Tem tudo a ver. Me ajuda aí, Rodrigo. Na construção de uma marca pessoal, na construção de uma gigante do varejo, né? Como aconteceu aí. Enfim, queria que você comentasse um pouco o que a trajetória, o que você vê até do que ele contou agora da trajetória do Ricardo, o que tudo isso mostra em termos de construção de marca, em termos de renovação de marca pessoal, né? Vejo muito um legado, um propósito muito claro, né, ao longo dessa jornada inspiracional, diga-se de passagem. E o desdobrar isso através de uma comunicação clara, efetiva, eficiente, acho que foi o que levou o Ricardo a ter esse diferencial no mercado que é tão competitivo, né? Ele estava ali no chão da loja, vivendo, vibrando. Eu linko muito essa cultura. A cultura está ligada diretamente a marketing e todos os meios de comunicação ali que ele usou para estar extrapolando isso além dos funcionários, né? Acho que todo mundo, quando via um comercial, vibrava. Era uma brincadeira, um jargão, então era muito gostoso vivenciar isso. Eu vejo muito agora esse momento de desafio da desconstrução do Ricardo empresário, o Ricardo trazendo todo esse legado, essa bagagem, muito conhecimento para ser propagado. E quero bater um papo também sobre essa tua visão do digital. Como a gente vai desdobrar isso através de uma jornada de empreendedorismo? A gente olha para o varejo, vê essa necessidade constante de marca, principalmente de aumento do nível de maturidade, seja ali nos processos, no marketing, nas vendas, como você sempre fala lá no teu curso. Então, você trazer esse teu legado, tudo isso que foi construído ao longo dos anos, né? E colocar em prática agora através do TEDtech. Eu vejo o seguinte. Primeiro, eu acho que mudou os canais. O modelo de fazer negócio, a forma de sucesso, eu acho que não mudou muita coisa. Eu acho que mudou. Agora nós temos um canal físico, tem um canal digital, tem um canal de venda pelas redes sociais, mas você que entende marketing mais do que eu, você sabe que o mindset da cabeça das pessoas é mais ou menos a mesma coisa, né? Se o empreendedor não entender que marketing é tudo, ele não vai ter sucesso nem no digital, nem loja física, nem nada. Eu acho que hoje está mais desafiador, porque está tendo um momento de mudança, né? Um momento de mudança, você não vira um barco gigante na velocidade que você quer. Total. Então, por exemplo, eu falo assim, eu tenho passado para os empreendedores, primeiro assim, eu vejo a pouca relevância que eles dão na construção de marca e marketing, que é tudo para mim. Você tem um ponto na sua carreira que me chama muita atenção. Você sempre foi o seu garoto propaganda. Sim. Sempre. E hoje todo mundo faz isso nas redes sociais. Você foi um dos primeiros empresários a ir para frente de uma câmera e falar do seu próprio negócio vendendo um produto. Isso. Quanto isso fez bem e o quanto isso pode ter de algum momento te prejudicado nessas relações com o varejo? 100% de bem. Para não falar 100%, pode falar 1%, porque eu só criei a minha empresa porque eu criei esse diferencial quando ninguém tinha esse diferencial. Porque quando eu criei isso há 30 anos atrás, o povo achou que era loucura. Como é que o cara põe a cara? Porque hoje você vê todo mundo vendendo, os donos botando a cara para vender. Então, mas na época, eu falei assim, eu não tenho o tamanho que a Casa Bahia tem, eu não tenho o tamanho que a Magazine Luiza tem. Como que eu vou dar credibilidade? E as pessoas acreditam muito mais no CPF do que no CNPJ. E ali foi um grande momento que eu virei o jogo, que as pessoas, eu punha a cara, falava para acreditar em mim, que eu cobri oferta e tal. Então foi um grande momento. Se você perguntasse o que trouxe de problema para mim, foi o que eu vivi agora nos últimos anos, porque apesar de ter saído da empresa, o nome ser Ricardo Eletro, as pessoas tudo achavam que era associavam. Mas eu vejo o seguinte, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha feito essa marca que eu fiz, Ricardo Eletro. Então eu vejo só o lado positivo. Eu acho que se a pessoa quer crescer na vida, eu acredito que o empreendedor, ele tem que dar a relevância que o marketing tem. E marketing é o quê? Criar um diferencial. Qual o diferencial que você tem hoje no seu negócio que você pode fazer com que as pessoas te percebam? Você imagina hoje, se criar diferencial na minha época já era importante, sim, hoje, muito mais. O Instagram e stand de marca aqui é mais importante ainda, né? Então, o marketing, para mim, eu acho que é tudo. Eu sempre falo que o marketing vende e o vendedor tira pedido. Boa. Um ponto que eu vejo assim na tua fala que é muito importante, olhando agora para esse momento mais atual de digital infoproduto,
É uma grande lição aprendida que você tem de 20, 30 anos de varejo. Você trabalhou tanto sua marca pessoal quanto seus processos para crescer. Hoje a galera está muito preocupada em estar na mídia, mas de repente esquece do back-office. Esquece de criar um roadmap de crescimento. E você foi fazendo esse paralelismo, né? Subindo as lojas, fazendo seus slogans e construindo realmente uma imagem forte, mas uma empresa bem estruturada. Aí que eu acho que é um grande diferencial competitivo que todo mundo, eu acho que ainda está aprendendo no infoproduto, né? Não é só sobre o like, é o propósito, o que tem por trás daquilo. Você falou tudo. Eu acho que nós vivemos uma onda, né, Rodrigo, de pessoas que acham que isso pode vomitar qualquer coisa, que o povo compra. Eu acho que já passou essa onda. Total. E, inclusive, esse novo projeto da minha vida, quando eu fui entrar nele, primeiro, todo mundo falou, cara, não, chega, vai morar no exterior, meus sócios estão todos morando no exterior, tudo tranquilo, graças a Deus, todo mundo saiu bem. E aí eu passei por tudo aqui, gente, a coisa que eu mais gosto da minha vida é empreender, lidar com pessoas, com gente. E aí comecei a levar alguns conhecimentos meus nas redes sociais, porque vi tanta gente, Rodrigo, falando besteira nas redes sociais, que eu falei, não pode. Caso, né? O cara falar um negócio desse com o empresário. Aí, quando eu comecei a levar, a pessoa me chamou e acabou que se transformou num negócio da minha vida hoje. Hoje eu pego a cada 30 dias os empresários, 40 dias, faço uma imersão de 3 dias, onde eu falo de gestão, de marketing e de venda. Porque eu acho que você falou a coisa mais certa. As 3 andam junto. Total. Você tem que São ter 3 gestão, pilares, né? você tem que ter marketing e tem que ter a venda no final. Eu acho que tá faltando só um pedacinho aqui agora, a tecnologia. Vambora. A tecnologia. Ela hoje está ancorada. Hoje, se não tiver tecnologia, não tem Da escala. Total. E hoje eu vejo muitos empresários, inclusive, não estando no mundo digital, que é um absurdo, né? Que é um Saiu a nossa telinha aí, produção. Nossa telinha aqui com o nosso logo. Daqui a pouquinho voltamos. Mas fala um pouquinho mais sobre R1 Escola da Vida Real. Já gostei desse nome, né? Porque é prático o negócio, né? Então são 3 dias de imersão, é isso? Eu faço. Aí eu pego esses empresários, vendo esses turma do Bababá e Mentor de Palco ensinando algo que não fizeram, porque eu falo assim, não é que eu tô criticando, não. Eu falo, ou melhor, critico sim. A verdade é o seguinte, os empresários de verdade, como nós aqui, quando eu estava na Ricardo Eletro, você está aqui, você está tocando o seu negócio. Você não tem tempo de olhar para outra coisa. Eu fazia palestra como a Luísa faz, e outros empresários fazem palestra, sempre um convidado ali, alguma coisa ali que é importante, isso aí. Mas ela tem que dedicar ao seu negócio, ao core do seu negócio. É o que eu fazia quando eu estava na Ricardo Eletro. E, então, o que acontece? Sobra para ensinar os empresários os coaches da vida. As pessoas que nunca empreenderam, que têm a teoria. Não quer dizer que isso não ensina, tudo na vida a gente aprende, mas quando você vai para dentro de ser empresário da vida real, de ter uma indústria, de ter um varejo, de ter montar um negócio, a diversidade que tem o mercado, que o mercado te impõe, igual está impondo agora, os mercados estão impondo a dificuldade para todo mundo, é muito diferente. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter jogo de cintura, você não pode fazer o que você quer. Então é muito diferente. Eu estava falando de fora, não é o que você quer. Então, você tem que fazer. E aí, um professor me chamou e eu criei essa empresa, chama R1 Escola da Vida Real, que é levar exatamente o passo a passo de gestão, de marketing, de venda, e muito mais do que isso, a mentalidade que o empresário tem que ter para enfrentar todas essas dificuldades. A mentalidade do empreendedor, ele tem que estar preparado. E a gente vê muitas essas pessoas, esses coaches da vida, vendendo facilidade. E às vezes até enche mais do que a própria imersão minha lá. Hoje eu ponho 120 empresários, tem gente que põe 1000. Mas por que põe 1000? Porque é igualzinho você está querendo emagrecer, aí chega uma solução mágica, mais fácil, você acaba testando ela. Só que não funciona. O empreendedor tem que entender que para empreender vale a pena empreender. Sim. É onde a pessoa pode realmente ficar milionária, bilionária, não tem problema. Mas tem que saber que a vida real não é essa brincadeira que fica falando toda hora aí, que é tirar 90 dias de férias, não é. Que bom seria, não é? Uma pergunta, você falando dessa vida real, conhecendo um pouco da sua história, já conhecendo o Ricardo, você comentou agora da venda da mexerica, né? De comprar mexerica, comprar isso, a história do liquidificador também é fantástica, a história da geladeira que ele virou para a indústria, para a própria Whirlpool, ensinando o que o cliente dele precisava, isso é uma história que eu acho que é super bacana destacar. Mas será que os varejistas atuais, será que os empreendedores atuais perderam essa essência de saber comprar, de saber negociar, de entender o que o seu cliente busca lá na ponta?
Sério, você foi na ferida, cara. Eu fico doente. Não frequentam mais. E você vê a imersão minha de 3 dias, eu falo, não venha pro SGV pra brincar. Porque você vai escutar coisa dura aqui dentro. E lá dentro eu dou puxão de orelha, porque eu acho que o problema hoje também que as pessoas estão vivendo é por conta própria, do próprio empreendedor. O empreendedor tem mania muito de botar a culpa nos outros, mas o principal culpado é ele. Cara, eu não vejo mais essa raiz, essa vontade de fazer as coisas que tem que ser feitas. O cara tem que entender o cliente, tem que cheirar o cliente. Eu, durante 30 anos, eu nunca, um sábado, deixei de estar na loja. Você acha que eu ia no sábado na loja? Tem uma casa linda em Belo Horizonte e tudo mais, com aquele, ai, que delícia, eu tô indo pra loja hoje. Eu amava o que eu fazia, mas tem dia que eu tava cansado. Eu não deixava, porque eu sentia que é ali que eu tinha que entender o meu cliente, pesquisar o concorrente, ver como que eu ia comprar, como é que eu ia negociar, se o meu marketing estava bem feito. Cara, não vai cair de graça no colo das pessoas. As pessoas têm que entender que por trás de um grande empresário de sucesso tem uma grande batalha, existe luta, dedicação. Tem que abrir mão de muita coisa. Tem que abrir mão, não tem almoço de graça. E hoje, eu acho que, não sei por causa dessas redes sociais, todo mundo acha que é tudo fácil. Tudo fácil. Você vê que esse papo... Me desculpa, eu vou falar a verdade aqui. Essa brincadeira de home office, é brincadeira. Para falar em varejo, tudo bem, tem profissões que podem até funcionar. Mas varejo até mesmo um advogado, por exemplo. Sim. Um advogado que tem que concentrar no trabalho, quer ficar em casa. Mas varejo, que você tem que criar uma cultura de garra, de determinação, de vontade, de alinhamento. Você tem que alinhar a compra, tem que alinhar o marketing, tem que alinhar a equipe de venda, dar ponta, chegar à comunicação, falar que o negócio desse funciona no home office. Me desculpa, tanto é que tá contando, não tem jeito. E aí as pessoas entram nas ondas, e infelizmente pagam preço, muitas quebram. Aí depois vai ver que errou naquilo ali. Então o que eu estou tentando levar para hoje, para esses empresários que estão comigo, é vida real. Tem jeito de ganhar muito dinheiro, Sim. mas tem que entender a regra do jogo. Acho que o mindset também é rápido, né? Rápido. Que a gente precisa testar. Já é o dia inteiro. O aprendizado está aí nesse dia a dia. Então acho que essa visão também, ter o propósito, mas estabelecer essas metas rápidas de curto prazo e você crescendo gradativamente, né? Que muita gente nesse sonho dos infos tem aquele Big Bang, aquela coisa linda. E não é, né? É uma trilha que a gente tem que construir através de muito processo ali no dia a dia de Você desdobramento. falou uma palavra certa que é processo, né? Quem me via na televisão pela agressividade, aquela forma de ser bem agressivo, Sim. porque eu falava que 80% do meu tempo, de um jornalista que gosta de falar mal, ele falou, o Ricardo, um dos problemas que teve, apesar de ter vindo da empresa, foi porque ele ficava 80% no marketing na venda. Só pela primeira vez ela falou a coisa certa. Eu ficava 80% do meu tempo com venda no marketing. Que bom. Só que os 20% eu ficava na parte de controle. Só que eu tinha um irmão que ficava 80% na parte de processos de operação da companhia. Que eu falava, então vai um recado. Você quer ter sucesso? Só tem um jeito. Qualquer negócio. Você tem que saber quem pensa e quem é o corpo, quem executa. Então, eu era a cabeça, você pode ser a cabeça, o corpo, tanto faz, porque a cabeça não vive seu corpo e nem o corpo vive sua cabeça. Eu era o cara que pensava, estrategiava, fazia marketing, comprava, fazia negociações, fazia essas negociações malucas que você falou, ia pra China, tudo. E eu tinha o corpo que chamava Rodrigo, que era uma execução, que eu chamo, que era o meu trator. Então, eu pergunto a você tem que achar o seu trator. Porque tem que ter uma pessoa focada na visão de compra, venda e marketing. Você chegar a escalar o negócio. E tem que ter quem pensa na parte de operações. E quando nós fomos ser sócio dessas redes que nós fizemos a máquina de vendas, o meu sócio recorda que falou, Ricardo, por incrível que pareça, eu imaginaria tudo, menos isso que eu estou vendo aqui na sua empresa. Quem vê você, parece que você só pensa em marketing e venda. Todos os controles, todos os sistemas operacionais de todas as empresas que foi comprado foi tombado para o sistema da Ricardo Eletro. Que legal. Porque nós tínhamos tudo, nós tínhamos o Oracle, que era o sistema mais avançado de tecnologia do mundo. Nós tínhamos todos os controles de frente de loja, tinha controle para tudo. Então, porque só vinha um lado do Ricardo vendedor. Midiático. Exato. Sim. Vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre o Ricardo vendedor e sobre vendedores,
no geral, que Bora. tem aí nas redes sociais. Mas antes a gente vai fazer um rápido intervalinho aqui no Bora Varejar. Fica com a gente, que daqui a pouquinho tem mais Ricardo Nunes e também o Rodrigo Dantas com a gente aqui no Bora. Olá, a Iana aqui, convidando você para se inscrever no canal aqui do Bora Varejar, episódio novo toda quinta-feira às 10 da manhã. Curta também o nosso conteúdo, compartilhe e, claro, acompanhe as notícias diárias da Mercado e Consumo no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br. De volta aqui com Bora Varejar, falando de varejo e consumo, com 2 convidados hoje, o Rodrigo Dantas, CEO da Proteína Digital, e o Ricardo Nunes, empresário também. Hoje tem aí uma empresa de educação corporativa, a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso e vai falar um pouco mais, mas uma coisa que o Ricardo comentou aqui, e eu queria que o Rodrigo falasse também, é essa profusão de influenciadores, talvez seja a palavra, ou de coaches digitais e tudo mais. Como se... diferencia, se é que dá, né? Quando, enfim, o empresário que está assistindo a gente, né? Como que ele diferencia o cara que realmente tem algo ali para uma vida agregar, prática, né? para agregar, exatamente. Sim. E o cara que, como até o Ricardo falou, às vezes ele não está falando nada errado, mas ele não tem a vida prática, o exercício ali, né? Que ele pode realmente ajudar você a impulsionar a tua carreira, teu negócio. Acho que o primeiro desafio é sobre você entender qual é o seu produto e qual é o propósito dele, para quem você está comunicando. A partir do momento que você faz as buscas iniciais sobre a escala desse produto, você vai ter muito mais assertividade. Olhando para o digital, Ricardo, primeiro, tá? Você tem vários mecanismos hoje para você montar a análise e entender qual a aceitação desse produto, qual o CAC dele, qual a régua que você vai ter de crescimento dentro disso. Você vai montar um business plan básico de marketing, a gente tem que entender essa relação de receita, investimentos ali, para ver se ele é saudável ou não, e em cima disso escalar. Uma coisa que me chamou muita atenção no nosso papo hoje, que eu acho que é um erro comum do mercado, as pessoas estão muito preocupadas com a imagem própria do empreendedor ou do negócio e esquecem do back-office. A partir do momento que você equaliza isso, você vai crescendo gradativamente e tem um crescimento mais saudável. Acredito muito nos lançamentos, mas talvez as estratégias atuais de lançamentos estão muito ligadas a altos investimentos. Isso. Talvez esse fisto, essa brincadeira que você falou... O tal do tráfego tá caro, né? O tal do tráfego tá caro. Então, talvez você entender melhor o que é esse fundo de funil, que aí a gente olhando o fisto aqui, é o cara que está na rua, ou o cara que está no Google ali pronto para comprar naquele momento, que está mais quente, né? Vai te ajudar a ter um CAC melhor, que você vai ter o custo de aquisição tanto na loja quanto no e-commerce, né? Então, a partir do momento que você consegue essas diferenciações de entender qual é o seu produto, qual o ticket dele, qual o seu público, principalmente para quem você está falando, você vai ter uma jornada mais tranquila. E eu acho que você tendo previsibilidade, você vai botar a cabeça no colchão com mais facilidade, com mais calma, que você falou, né? A partir do momento que você tem um passo a passo do que vai ser feito. Esse mercado de infoprodutos, a gente está falando de mais ou menos aí 160 bilhões em 2020, com uma projeção de 241 para 2027. É uma coisa assim magnífica, né? Mas eu acho que não é para qualquer um. Gigante. É uma oportunidade gigante. Você primeiro tem que se preparar bastante, entender do seu produto, seja através da tua bagagem profissional, de um novo conhecimento. Também não entendo que é um demérito a pessoa que vem só de uma formação. Eu acho que o mix desses mundos aí, entre a experiência e o conteúdo... Começa a separar o jogo do trigo. Exatamente. Eu acho que só do cara tá estudando, tá botando na cara, ele já tem um diferencial competitivo, né? Então, a partir do momento, entendi meu produto, entendi o meu público, eu consigo estruturar uma boa linha de comunicação, eu acertei o meu CAC, estou fazendo uma campanha ali que ela tem realmente sustentabilidade, que eu acho que é uma palavra-chave. Muita gente acha que é botar um caminhão de dinheiro, o produto vai explodir. Eu acho que você sabe muito bem que não é isso. Você consegue ter mais assertividade nesse movimento. Sim. Não, e você falou, também não é para todo mundo, né? Porque a gente tá falando, e o Célio lembrou disso, né? O Ricardo colocou a cara lá para vender produto, né? Sim. Não é todo mundo que tem esse perfil. Também a gente tem que entender total, isso, né? Quer dizer, tem uma questão de persona, né? De criação de persona para marca que não é todo mundo que tem. E tudo bem também, né? É lógico. Que tá pronto para isso, né? E tem só um ponto assim, fechando, que eu acho muito interessante. Eu queria até ter essa curiosidade contigo, Ricardo. Hoje a gente vê um movimento que muita gente compra o curso online e não utiliza. Não usa. Talvez 20%, 30% dessa massa, né? A gente teve alguns benchmarks internos de empresas que estão colocando times de pós-venda para estimular isso e ter uma venda perpétua, contínua, fazer um high ticket, alguma coisa nesse sentido. Como que você olha esse upsell, esse cross-selling, essa mudança, né? Que isso antes era no chão ali na pista na loja e agora a gente está vendo ao vivo no online. Primeiro eu acho que tem uma mudança que é importante para o pessoal entender, né, de produto, do marketing hoje no digital, seja nas redes sociais, tudo. A forma de fazer realmente mudou, né, Rodrigo? Total. Por exemplo, o marketing antigamente que a gente fazia era um marketing direto, que a pessoa, é quase que tipo, eu tenho esse produto e já vendi direto o produto.
Sim. Aí eu já entendi que esse jogo do digital, por exemplo, ele tem que entender que ele tem que botar, igual você falou, ele tem que conquistar primeiro o cliente aqui no topo do funil. O funil do desejo, né? É que a pessoa te conhecer, Sim. ver quem você é, ver o que você tem de conteúdo, depois você alimenta ele no meio do funil, não é isso? Eu tô começando a aprender aqui. Agora. Você vai lá, você vai me ensinar. Aí você começa a mostrar que você realmente tem autoridade para fazer daquilo, para lá no final você ofertar produto. Então, um dia eu estava, por exemplo, mostrando uma pessoa que... Eu estou mentorando uma pessoa que mexe com doce. Primeiro a gente cria o desejo de mostrar como é que faz o doce, não vende o doce, mostra que o doce tem a qualidade, isso, o chocolate vem do céu de onde, cria todo um desejo aqui de conhecimento que essa pessoa tem autoridade para depois falar que ela tem uma loja de doce para depois oferecer o doce, né? Isso eu aprendi que é um caminho que tem que ser trilhado. Quem quiser, nesse mundo do digital aí, oferecer direto um topo do funil produto, vai quebrar a cara e vai custar muito caro. Muito. Eu posso falar porque eu tô nesse novo mercado hoje e quebrei a cara. Eu achava que era como antigamente, que era simplesmente oferecer o produto, que a pessoa, principalmente por eu ser conhecido, eu pensei, seria mais fácil a aquisição. Eu vou oferecer aqui um produto da pessoa, a pessoa já conhece a minha história e vai me comprar o RGV. Aí eu percebi que não, eu tenho que pegar essa pessoa, ela tem que me seguir ali 1, 2, 3 meses, um mês que for 15 dias, talvez por eu já ter uma bagagem, conhecimento, ele me compra mais rápido, porque, pô, cara, esse cara tá sabendo o que tá falando. Você imagina quem não tem autoridade de anos que eu tive para fazer, o tanto que ele não tem que alimentar essa base de cima, né, Rodrigo? Exatamente. Eu acho que era importante explicar esse jogo aí, porque esse jogo eu aprendi tem pouco tempo e já mudei, eu viro rápido, né? Tá. Desse ponto assim, eu achei muito legal o que você falou, eu até te perguntava, você saiu na frente pela questão da autoridade, mas eu vi uma coisa assim que me deu muito orgulho, eu amo vendas, tá? Você veio ali evangelizando, dando conteúdo relevante, de orgânico, sem cobrar. Nada. No dia a dia ele, cara, beleza, você não tem grana para entrar no curso agora, mas me acompanha que eu vou te ajudar. Esse propósito teu, assim, é fascinante, é legal você ver a tua preocupação também em estar ajudando o ecossistema como um todo, né? Não é só você bilhetar ali no primeiro ticket, você constrói opinião, mas você constrói opinião através de conteúdo relevante. Isso eu achei uma sacada muito legal, eu acho que o pessoal peca nisso. Por que eu acho? Porque eu não acredito em nada que você não tem que dar e depois receber. Tem uma pessoa que às vezes me encontrou no aeroporto e falou, cara, mas como é que pode? Você começa, vendedor de mexerica, feito em empresa de 12 bilhões, tal. Eu falei, meu amigo, eu só sei que eu dei muito. Eu acho que até importante são que as emoções eu vivia. Dei demais, meu amigo. Então, gente, as pessoas têm mania de ser o contrário. Elas querem primeiro receber para depois dar. Então, eu acredito nessa lógica de dar muito e automaticamente a coisa acontece. E por isso que eu acho que, graças a Deus, eu estou tendo sucesso de novo nesse projeto meu. Quando você virou esse seu mindset, você fez um comentário agora que chamou muito a minha atenção. Você saiu de um movimento de marketing agressivo, muita TV, muita mídia de massa, e hoje você está indo quase numa estratégia face-to-face, cara a cara com o vendedor. Como foi essa mudança? Porque, querendo ou não, você tinha uma máquina... Foi apanhando. Levando a cara. Pagando caro. É difícil mudar? Pra mim não é difícil, porque eu sou um cara que eu gosto de aprender rápido. Outro dia eu fui fazer uma palestra em Juiz de Fora, o pai do menino, o filho, falou assim, pai, deixa eu ir lá buscar o Ricardo, que eu quero ouvir ele, que eu sou doido com ele, o menino tá novo. Eu quero ouvir ele, porque eu sou doido dessa história do Ricardo, quero ouvir. Ele entrou no carro, era mais ou menos uma viagem, mais ou menos de 1 hora do aeroporto até o lugar que a gente ia fazer a palestra, e desse 1 hora eu fiz 800 perguntas para esse menino. Aí ele falou assim, Ricardo, eu não entendi, cara. Eu vim para te ouvir, você ficou me ouvindo o tempo todo. Porque esse menino é do mundo digital. Sim. Eu não deixei, eu acho que ele fez 2 perguntas para mim, eu fiz umas 300 perguntas para ele. Boa, né? Então, para mim não é difícil, porque eu tenho mesmo aquela coisa de humildade de aprender mesmo. Eu quero aprender, não entro nada para brincar. E eu tenho o seguinte, mesmo sendo esses mentores de palco, se a pessoa está tendo sucesso, você tem que olhar ele. Porque se você está tendo sucesso, tem alguma fórmula, alguma coisa que ele está fazendo que está fazendo com que traz retorno. Então você não tem que criticar. Você pode não querer ser aquela pessoa, mas você tem que aprender. Total. Aprender é obrigação. Eu brinco pessoalmente, às vezes, com pessoas, né,
do dia a dia, do negócio, que eu fervo de forma muito rápida, porque eu não consigo entender quando a pessoa não tem esse espírito empreendedor, essa vontade de querer fazer a coisa acontecer rápido. E uma das coisas que a gente mais enxerga na transição, às vezes, de empresas familiares, é que o pai é um empreendedor, aquele cara que acorda cedo, que vai, que não tem medo de ir no Ceasa, de ir num centro de compras e vai comprar e vai buscar melhor preço, enfim, vai empreender. O filho nem sempre segue essa mesma origem. Como que a gente consegue passar, não só para o filho, mas para outras pessoas que estão nos assistindo, para esses empreendedores, para esses caras que têm essa dor do negócio e a vontade de aprender? Como é que a gente consegue ensinar ou desenvolver nessas pessoas esse espírito de falar, cara, eu quero fazer algo melhor por mim e por muito mais gente, mas essa inquietude, essa raiva, essa vontade de virar negócio? Você fez uma pergunta que eu falo que é uma pergunta muito, muito importante, né? Porque, primeiro, nós pais trabalhamos muito para dar conforto para a família. Sim. E depois, eu acho que muitos empresários aqui vivem o conflito, se eu dou ou não dou. Não dou. Né? Essa é a dúvida do dia a dia. E aí eu tenho a felicidade de falar para você que eu tenho 2 filhas que são loucas de trabalho. Inclusive, uma é uma das maiores influências hoje do Brasil, que é a Lívia. A Lívia, vai lá para vocês verem. Ela trabalha 24 horas por dia. E tem a Laura, que é mais da área administrativa, que trabalha 24 horas por dia. Sabe como é que eu criei meus filhos? Vou te falar aqui o que eu faço, o que eu pensei, o que eu fiz para fazer. Primeiro, nunca se falou em dinheiro em casa. Sempre se falou de trabalho. Minhas meninas nunca viu falando de bilhões dentro de minha casa. E olha que eu andava com 30 segurança, porque problema sério de segurança. Claro, sim. E tu tinha tudo do maior conforto. Mas nunca viu falar. Elas só viram falando de luta, trabalho, determinação. Segunda coisa, todas as vezes que eu ia dar algo para elas, como por exemplo, eu ia fazer uma viagem para Disney. Eu pegava um produto que eu, na época que eu mais vendia, por exemplo, um ferro Black & Decker. Que era um produto muito vendido lá na Ricardo Eletro. Eu levava para ela por em cima da mesa e falava, ó, papai trouxe esse ferro Black & Decker aqui, para vocês entenderem como é que nós vamos fazer essa viagem. Papai compra 10 mil ferros Black & Decker desse aqui. Cada ferro desse aqui, papai ganha R$1. E era R$1 mesmo. Imagina, estava R$29,90, só ganhava R$1 em cada ferro. Só que o papai vende 10 mil ferros. O papai tem que comprar 10 mil ferros, tem que negociar primeiro e botar, conseguir crédito para comprar. Depois eu tenho que vender um por um, entregar ao cliente, embrulhar, meter a nota, agradecer o cliente às vezes está nervoso, levar na porta, agradecer, botar na sacolinha e falar, ó, vai com Deus, muito obrigado. 10 mil vezes pra gente fazer essa viagem da Disney. Então, sempre, a maneira que eu encontrei é não deixar de dar, mas entender o valor do dinheiro. Tá. E mais do que o valor do dinheiro, ver que por trás do trabalho meu, eu realmente, Zé, eu sou assim, eu sou empreendedor, adoro ganhar dinheiro, mas eu amo o que eu faço. Então, o assunto em casa não era dinheiro. Mas eu vou dar um exemplo para você que agora de alguma pessoa que está fazendo isso de forma diferente, inclusive, da minha forma. A Lívia é casada com o Adib da CIMED, um Adib. Você deve ter atravessado aqui. O Adib, que é meu genro, é um louco pro trabalho. Louco pro trabalho. O menino trabalha 24 horas por dia. Eu falo assim, Adib, é impressionante. O Adib, meu genro, ele assumiu a operação, assim, uma boa parte da operação comercial da CIMED como se fosse eu, assim, na minha época. E ele é um cara que tem um trator. E é um cara que tem uma condição financeira bilionária aí. E aí, como é que o João deu conta também, né? Aí um dia eu fui jantar com o João, nossa família junto. Família? E aí eu vi o João muito duro no primeiro encontro com o Adib. Eu até falei assim com meu esposo, o João é duro, né? O João, meu amigo, cada um tem que fazer e tal, duro. Então você vê que o segredo não dá moleza, meu amigo. É se você der realmente facilidade, se realmente para os seus filhos, e realmente simplesmente dar o dinheiro sem mostrar o valor, realmente sem mostrar que tem que trabalhar para chegar onde tem que chegar, você vai ter problema, cara. Eu acho que muito é isso também, né? Apesar que não existe receita, né, sério? O dia a dia não é fácil, né? O dia a dia, eu vejo muitos pais empreendedores aí que lutam e mesmo assim tem dificuldade, né? Não é fácil. Total. Queria falar com vocês dois sobre... A gente falou um pouco, você falou no começo, Ricardo, sobre crises que enfrentamos, né, recentemente no Brasil, e não são novas e são constantes. Agora a gente tem um problema aí com algumas varejistas grandes, nacionais,
temos agora uma questão que hoje, quando a gente está gravando, que é 1º de agosto, impacta o varejo nacional também, que é a isenção de taxação de compra de site internacional até $50. Enfim, juros altos, vai taxar, né? não? Ou não vai? Não, Não né? vai taxar Não vai. até $50. Você imagina. E aí o varejo nacional, obviamente, Eu vou entrar lá na Riachuelo, disso, né? vou comprar várias peças de R$50, vou passar no caixa e ela não vai pagar o imposto. É certo isso? Como é que pode enfrentar uma concorrência dessa? Então, exato. Eu Enfim, entendo. como se não bastasse tudo que a gente já tem de conjuntura de juros, que você falou, né? Dessa conjuntura toda. Como é que você enxerga esse momento agora? E comparando até com esse histórico que você contou mais cedo, Não, pelo qual você mesmo passou. o que eu vejo é o seguinte, hoje, desse varejo, eu acho, primeiro, um absurdo isso. Machuca na pele. Você pensa um empreendedor que gera um emprego aqui, que tem indústria aqui, que tem que fazer a confecção da produção. Deixa de dormir. Deixa de dormir, tem que fazer tudo. Aí vem uma pessoa de fora do país, vende aqui dentro do nosso país, né? Simplesmente até $50 não paga. Não é $50, gente. Porque eu que sou varejista, eu não estou mais nesse mercado. Eu sinto por eles. Uhum. As pessoas falam assim, eu vou voltar para o varejo, eu falo, não quero não. Nunca, a gente pode falar nunca, mas eu falo, pelo amor de Deus, porque eu vejo que as pessoas falam, você imagina, não é $50, porque você compra vários pacotinhos de $50. Você pode comprar $1.000 em pacotinho de $50. Então não é $50. Então, a pessoa vai ali numa loja da Centauro, na loja da Riachuelo, compra vários limite pacotinhos. de compra, né? Vai lá, vários pacotinhos de $50, passa no caixa e ele paga o imposto. O outro, então, eu acho sim. Mas não vamos deixar a política para lá, porque cada um sabe o que faz e deve ter o porquê, né? Que estão fazendo isso, né? Mas, o que eu vejo é o seguinte, as grandes redes, nós temos que separar uma coisa que é muito importante. Eu tenho visto um pequeno e médio empresário muito apavorado com a situação dessas grandes redes. E não pode comparar a situação do pequeno e médio empresário com a grande rede. São cenários diferentes. Cenários diferentes. Esse cara tá o que você falou, Rodrigo. Primeiro, ele não tá no comando, ele não tem um jet ski. Esse aqui, os grandes varejistas é um barcão. Ele não vira esse barcão da hora para outra. Sim. O pequeno e médio empresário ele tem um jet ski, ele vai para lá, ele vai para cá, ele vai para aqui, ele esconde aqui, ele vai ali, ele é mais ágil. Sim. Talvez, inclusive, o pequeno e médio empresário seja até uma oportunidade de crescimento. Eu cresci quando esses grandes varejistas tinham problemas. Tiveram dificuldades. Tiveram dificuldades. Eu lembro de 1989, Arapuã, Brasimacas. Mapping já tinha saído. Mapping. Então, quando esses grandes varejistas têm dificuldade, é até uma oportunidade para o pequeno e médio empresário. Então, cuidado, você que é empresário, pequeno e médio. Pelo contrário, fique atento que está abrindo uma janela de oportunidade. Então, vou separar o jogo. O grande empresário, meu amigo, é o que nós falamos aqui no princípio dessa entrevista nossa, aqui, desse bate-papo, nosso podcast. Se ele não tiver caixa para segurar essa onda que está acontecendo, ele vai sofrer muito e talvez nem consiga segurar. Por quê? Aí eu vou falar de vocês aqui que, pela felicidade, há muitos anos atrás, eu falo na minha imersão lá do SGV, vocês me deram a felicidade de ir com vocês na NRF. Eu sempre fui pela NRF, pela Gouveia. Que legal. Sempre fui. Isso, e não é de hoje, já foi há 20 anos atrás, né? Incrível. Eu cheguei lá atrás, aqui, lá quando eu vi aquela marca ali, eu falei assim, me dá boas lembranças, porque quanto eu aprendi quando eu ia com vocês na NRF. Eu falo essa imersão. Eu recordo que na NRF, há muitos anos atrás, uma pessoa falou, deu uma palestra lá. Sempre que dá palestra do NRF, são grandes empresários. Lá não tem coachzinho, né? Lá é brincadeira, não é jogo. O cara que faz acontecer. E aí eu lembro que os grandes executivos da Kodak deu uma palestra e falou, ó, vocês acham realmente que uma empresa igual a Kodak, com a experiência que tem, com o nível de informação que tinha, não sabia, não tinha informação que tinha a câmera digital, que o digital ia prevalecer, sufocar, tal. Tava careca de saber. Só que tem um detalhe, amigo. Vocês não sabem o que acontece atrás das cortinas. Sim. Vou explicar para vocês. Nós temos não sei quantos milhões de máquinas que custa $1 milhão, financiada para o mundo inteiro, que as pessoas compraram para revelar os seus filmes. Se eu potencializar a marca digital, eu quebro a cadeia milhões de euros. E aí, tudo e aí? E aí, meu amigo? Nós seguramos o máximo por dia, porque chega um ponto que o negócio tem que morrer para nascer de novo. Isso é um ponto de reflexão muito grande nesse momento que nós estamos vivendo. Infelizmente, tem negócio que vai ter que morrer para poder nascer de novo.
Por quê? E nós estamos nesse momento. Por isso que está sofrendo tantas pessoas. Porque está indo para essa onda do digital numa velocidade muito grande. E mais que o digital, que é ponto com o pessoal pensa, são as redes sociais. Né? E aí, cara, você imagina, todo mundo tira venda de varejo hoje. Todo mundo, Sérgio, todo mundo, Rodrigo. A pessoa física se tornou um vendedor, ele vende pela rede social, ele compra de alguma forma sem tributação, não emite nota. A indústria vende direto. E aí acaba tendo uma dificuldade. Eu tava com um varejista, por exemplo, de sofá, que falou, Ricardo, eu compro sofá, o varejista vai lá e vende direto. Bizarro. Os marketplaces. Então, nós estamos vivendo um momento muito duro. Muito, muito duro. Quando você fala que dessa dificuldade e desse amadurecimento do brasileiro, quando se fala em lidar com seus próprios negócios, que tem oportunidade nessa história, eu começo a refletir e olhando, como você mencionou, e obrigado, como você mencionou da NRF, a gente acaba apresentando para o mundo que o Brasil não é para amador. Não é. Por um outro lado, chegou a hora também de exportar esse nosso conhecimento, esse nosso capital humano, esse nosso capital de vontade de fazer a coisa acontecer. Eu não conheço um profissional brasileiro que não se adapte rápido ao mercado norte-americano. Vou dar um exemplo para ti. O mercado americano nunca soube lidar com taxa de juros. Hoje ele saiu de 3 para 7. O movimento imobiliário despencou. Acabou. Não se compra mais nada. Por um outro lado, eles começaram a ter fraude. Brasil já é um mercado muito maduro quando fala em fraude. A gente analisa risco, a gente analisa crédito, a gente sabe para quem vende, a gente testa nome, a gente testa CPF, tudo isso aqui. Lá fora está começando a lidar. Se você tem 4 lidando com 7% de juros, perdendo o negócio, lidando com 3% de fraude, você já tem 10 pontos a menos no resultado final. Inflação, né? Inflação. Também, que a gente acostumou... E aí você começa a ter inflação. Quanto que a gente pode exportar através da sua percepção hoje, tendo uma academia, tendo uma escola de negócios do Brasil para fora? Eu acho que vocês são uma pessoa que ajuda todos os empreendedores do Brasil, né? Primeiro, eu vou te falar para você o seguinte, eu quero deixar registrado mais uma vez que, vou ser honesto, né? Os caras andam na frente. Eu recordo quando vocês me levaram para a NRF, o que eu via lá, eu trazia para cá, é como se eu estivesse numa terra de cego. E quando você está na terra de cego, um olho só, apesar de eu ter um olhinho só, eu fazia um estrago. Eu acho que tem que continuar buscando informação em todo lugar, inclusive na China. Eu falo que depois eu passei na China, o que a China revolucionou uma empresa. É outro mundo. É outro mundo. Então, tem que estar buscando informação, não só aqui, em todo lugar. Eu acho, sério, que nós estamos num mundo que, de mais do que nunca, de conhecimento e buscar informação. Se a gente não enxergar o que está acontecendo no mundo, a chance de perder seu negócio rápido, é grande. muito rápido. Um ponto que é legal é você não olhar só a indústria do varejo, né? São diversas indústrias nesse movimento que você pode estar trazendo benchmarks, boas ideias, né? E uma coisa que eu achei muito presente assim na fala de vocês dois, esse espírito brasileiro do darwinismo, né? O empreendedor que se adapta mais rápido às mudanças com certeza sai na frente. Não tem como você ficar parado num país com tanta sazonalidade em todos os temas que estão relacionados ao empreendedorismo. Então essa vontade, esse gás, ele tem que estar sempre ali aguçado. Energia é tudo, né, cara? Tudo, cara. Botar muito. Eu entrei nesse negócio também, quando eu entrei pra fazer esse R1 Escola da Vida Real aí, que ajudar os empreendedores, aí começou a família a falar, não, é pra quê? Por quê? Pra quê? Por quê? Pra quê? Não precisa de mais isso, precisa de tal. Aí veja, então, peraí. Então, vamos parar de brincar. Porque negócio não é brincadeira. Você entrou... Dinheiro não aceita desaforo. Se você entrar, você tem que ser... Primeiro você tem que ser responsável. Primeiro você tem que estar disposto a servir. Porque eu acho que quando você serve, dá, você recebe. Então, ou joga ou não joga. Não dá pra descer pro parquinho e não brincar. Não dá. Então, eu acredito nisso. Mas essa pergunta surge de exportar para fora, eu acho que os brasileiros estão muito preparados para o mundo. Mas tem algumas coisas também que a gente tem que melhorar, né, Sérgio? Disciplina, né? O americano tem muita disciplina. Né? Segue o processo, não é só na vontade. Ele sabe que é importante profissionalizar, que é importante ter processo nas coisas. Tecnologia para dar escala. Tecnologia. Total. Né? Então,
É isso. Sabe que a gente foi pra NRF esse ano, né? Pra Gouveia também, o mercado de consumo vai cobrir e tal. E a gente... Aliás, não foi pra NRF, não. Foi na NRA, que é de Chicago. Food Service Chicago. E vocês falam de disciplina, eu lembrei disso. A gente entrou numa loja de brinquedos. Né? Aquele momento que você tem... Aquele pequeno momento dessas viagens de trabalho que você tem livre pra comprar presente pro filho. É. Você vai com eles? A gente vai junto. É. Bom demais. E daí, assim, a loja fechava 19 horas. Eu entrei na loja 5 para 7, né, da noite. E na hora que eu entrei, a pessoa falou, a gente vai fechar em 5 minutos. Eu falei, beleza. Pensando assim, não, vou entrar, tô aqui dentro, garanti, né? 2 minutos que eu tava na loja, a gente tá fechando, você precisa pagar. E aí eu fui pagar, e assim, se eu não pagasse naquele momento, eu ia embora sem comprar. E aí eu acho... Ao mesmo tempo que eu acho curioso, eles não querem vender? Não, não é isso. É que eles têm regra, processo e eles seguem aquilo à risca. O funcionário tem que sair naquele horário da loja. E tudo bem, a gente também gosta do jeito brasileiro de acolher e tudo mais, mas às vezes... Até assusta a gente, né? No restaurante... Exato, Mas às vezes tem que juntar um pouco os dois, né? Os dois têm que aprender, talvez. Os dois têm que aprender, né? Verdade. Exato. Ter processo e ter horário e ter regra é bom pra todo mundo também. Teve uma coisa que o Ricardo comentou, e eu acho que pro Rodrigo também vale muito a pena, é que o varejo de antigamente tinha um formato de falar muito mais a verdade, e eu sempre digo uma frase aqui para o time, para todas as pessoas, é que conversas corajosas, resultados verdadeiros. Total. Isso para mim é fundamental no dia a dia. O que é? Conversas corajosas, resultados verdadeiros. E aí uma pergunta para vocês dois. O quanto essa nova geração, o quanto esses empreendedores atuais estão preparados para ouvir que o negócio dele pode dar certo ou não vai dar certo por conta de um erro dele? Eu acho que não muito, e aí vem alguns ganchos que fazem parte do nosso lado aqui como evangelizadores, também fortalecemos. Principalmente hoje, a gente tem muito dado na mão, né? Então, se você começa desde o início do negócio com uma cultura data-driven, orientada a dados, você tendo ali OKR, KPI, suas metas muito bem estabelecidas... É fundamental, né? É básico. Mas a galera não faz o simples de uma maneira bem feita. Fica querendo inventar roda, colocar muito tempero antes de fazer o feijão com arroz. Então, sim, sério, a gente precisa, num primeiro momento do negócio, estar olhando ali de uma maneira bem calma sobre onde a gente quer chegar. O sonho é grande, mas a estrada é longa. E tem que ter tesão, tem que ter prazer ao longo dessa jornada, né? Mas o quanto você pode falar a verdade em termos de resultados? Cara, eu acho que a empresa não está transparência bem ou está bem? total, Tem que ser tudo? Começa tudo aberto? Tudo aberto, porque hoje, principalmente, os mais jovens querem saber das informações. A gente está na era do conhecimento. Se você fecha demais, de repente a pessoa não tem maturidade de ver o número, mas você dá o percentual, você dá algum indicador, você estabelece KPIs e você vai dando as doses ali de conhecimento para o cara comprar o negócio. Porque imagina hoje, numa era de layoff, você tem um planejamento ali pessoal e está à mercê da empresa. O CLT precisa de segurança. As pessoas querem ter esse movimento de poder contar com o seu salário e ter uma perpetuidade ao longo do negócio. Então, acho que o empreendedor também tem que ter essa transparência e deixar o clima cultural bom, né? A partir do momento que você compartilha informação, você cria cultura, você deixa as pessoas mais calmas. Então, nesses momentos desafiadores, você aparecer com turbulências, eu acho que aí desmorona tudo, né? Eu concordo 100%, só uma ressalva que tudo é difícil, né? Porque tem coisas que eu acho pela estratégia. Até eu não vou falar tudo. Eu acho que tem que botar tudo, mas de acordo com o nível da capacidade Perfeito. que a pessoa aguenta, né? Perfeito. Porque talvez você vai falar uma coisa com uma pessoa que não tem a maturidade, vai ver que a porta de saída e vai embora. E às vezes é um belo do profissional, só que ele ainda não está preparado para receber aquela carga toda, né? Por exemplo, eu só acredito, e eu fiz a minha gestão da Eletro desse jeito a vida toda, nada na manga. Tudo que eu podia compartilhar, eu chegava na NRF, nada escondia. Boa. Eu falo isso, inclusive, na NRF, eu acho que tem que deixar tudo. Inclusive, hoje, eu acho que mais do que nunca, inclusive os números, que na época não tinha essa coisa de abrir muitos números para os funcionários. Hoje, eu acho que com a gestão, que se eu tivesse aprendido isso há mais tempo atrás, eu tinha chegado até mais longe. É você botar todos os funcionários ligados ao número, inclusive no resultado, para que todos possam remar para o mesmo lado e sabendo que nós estamos chegando lá. Antigamente a gente tinha mania de esconder os números. Então, se o funcionário souber disso aqui, vai achar que eu estou milionário, que eu estou não sei o quê. Mas, por outro lado, também tem complexidades de uma vida do empreendedor. Vou te contar um caso aqui, por exemplo. Eu lembro quando se fosse hoje, eu gosto de exemplos.
Nós chegamos no Espírito Santo, no estado, no Espírito Santo, vamos falar do estado, problema. Espírito Santo. Aí teve lá um problema, e um fiscal chegou lá, não foi bem atendido numa loja, e papapá, naquela época ainda, lá no Espírito Santo, lá, o estado era bem diferente do que é hoje. Um fiscal se cismou e meteu uma multa de 100 milhões. Numa loja que faturava, acho que, 1 milhão por mês. Ele faturou uma multa de 1 milhão, 100 milhões. Uma multa dessa de 100 milhões, na época, eu sabia que não tinha nada. Mas, simplesmente, o fiscal lá, tô com raiva. Autuou e foi. Defende aí. Essa multa toda nós ganhamos ela com defesa administrativa, que o judiciário demora tudo, depois de 5 anos. Se uma multa dessa, no tamanho que eu estava na época da empresa, eu abro para todos os funcionários, eu converso com o meu fornecedor e falo que levou uma multa dessa, ele cortava meu crédito e quebrava lá. Então tem coisas que, infelizmente, só o empreendedor sabe que vive. E ele, infelizmente, tem que ter equilíbrio para viver sozinho, emocional. Um ponto, assim, que eu, só dando uma decupada no que você falou, eu acho que a gente pode dividir também quais são esses indicadores macro e micro, né? E trabalhar a gestão à vista. Por que não tem um painel ali de vendas, todo mundo vibrar junto? Na produção, idem. Na operação, na logística e por aí sucessivamente. Cada um tem um dado. Se você chegasse aí, cara, você ia ficar assustado. Acho que até na hora que você fosse no banheiro lá, os dados. Abrimos a porta 10 vezes. Eu acreditava mesmo nessa comunicação. Data vivem na veia. É isso aí. Eu acredito nisso. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estive, há muitos anos atrás, pela Mercado e Consumo, gravando no escritório da máquina de vendas, eu li muito a mesa do Ricardo. O Ricardo tinha um grande espaço para uma planilha impressa, uma calculadora HP, e todos os executivos estavam lá para poder conversar sobre o resultado do dia. Que legal. Ou seja, o dia a dia era uma gestão em tempo real, porque eles sabiam qual era o faturamento. Claro, eu não tive acesso às informações, mas não era o ponto. Era o ritual que ele tinha ali imposto para o time. Sim. Todos tragam resultado e assim, vamos ver o que a gente pode fazer para amanhã, porque varejo perdeu hoje. Sério. Uma coisa que eu falo pro varejo, para todo mundo. Dia, né? Você perdeu hoje, você não recupera amanhã. Quem comprou o liquidificador hoje não compra outro amanhã. Quem fez as compras do mês para semana, para a família, não vai de novo amanhã outro varejista. Ele já comprou, você perdeu aquela posição. Então, essa relação, ela tem que ser rápida, ela tem que ser ágil, ela tem que ter atitude, tem que ser sangue correndo nas veias. E o sangue do varejo é diferente de outras indústrias. Aí pega o marketing. Como que a gente entretém esse dia a dia? Como a gente mantém essa coisa aquecida? Você vê a nossa relevância nesse momento? Demais. Total, meu bicho. Eu sou um doente com marketing, sabe? Mas para falar o que ele falou, eu era muitas vezes criticado, né? O Ricardo é muito orientado, muito assim, aquela coisa de fazer acontecer. Rápido. E aí, quando veio essa onda de, não, tem que sair todos os sócios, e tem que colocar lá um profissional para poder abrir capital em bolsa, porque o mercado gosta de empresa profissional, né? Tal. E aí eu recordo que eu tive sempre a gestão de porta aberta. Os 45 mil vendedores tinham meu telefone. Que legal. Se você perguntar quantas pessoas me ligavam por semana, eram as 4, 5. Mas ali era muito mais uma cultura de falar, meu amigo, eu estou aqui para te servir. Eu jogo junto. Nosso amiguinho que assumiu lá, para fazer uma reunião com ele, um diretor gastava 15 dias para entrar na sala dele. 15 dias. Cultura diferente. Aí você pensa, um ano nessa gestão, o que deu isso? Não se falar mais nada. Então, meu filho, as pessoas que acompanharam sabem o que eu estou falando. Então, meu filho, eu acredito nessa gestão de porta. Tem que fazer para ontem. Não é para agora, não é para ontem. Mais do que a perfeição, aperfeiçoamento diário, né? Diário. Vai fazer agora. Essa urgência, você falou que está faltando essa urgência. Está faltando essa urgência para mim no varejo. Esse senso de urgência, as pessoas acabam se perdendo no dia a dia. Eu acho que falta maturidade também, a gente fazer uma gestão do tempo ali. O empreendedor ter essa maturidade para fazer um pomodoro da vida. Olha, eu vou me dividir meu dia com X horas, mas eu vou estar nas trincheiras. Eu vou participar ativamente na minha operação. Isso ajuda muito, né? Eu acho que no varejo, mais que em qualquer lugar. Gestão, por exemplo, você vê que o Abílio Diniz é um homem que a gente tem respeitado no Brasil, foi feito através de exemplo. As pessoas também criticavam muito o Abílio. Meu Abílio ficou muita operação, mas tá lá. Mas todo construiu, né? Boa. Aí você vê a Luísa Helena, que é outro exemplo para mim, Flávio Rocha. Marco Gouveia, conhece? Você pegar os grandes empresários desse país, cara, os caras estão ali, ó. Delegar, mas tá ali em cima do negócio, é diferente. Agora, você falou do marketing. O marketing, para mim, só tem um jeito de funcionar nessa vida desses empresários, pelo amor de Deus. Como?
criar um calendário, pelo amor de Deus. Crie-se um calendário. Calendário é nada mais que um planejamento. Você não pode viver sem um calendário, sem um planejamento de marketing. Dia, hora e minuto. Como que eu vou vender? Dia, hora e minuto. Ação, dia, hora e minuto. E você desenha aquele marketing e através da vez você vai no mundo comercial, negocial que você tem e você vai rechear esse calendário para que aquilo aconteça. Se não fizer um calendário, o cara vai dar voo de galinha. Ele faz uma ação, fica um mês sem vender. E calendário que eu ensino são 32 ações no ano. Você não pode ficar preso no calendário nacional. O que é o calendário nacional, Rodrigo? Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia da Paz, Black Friday e tal. Então eu vendo no Natal e fico janeiro, fevereiro, março, abril, sem vender. Comendo o meu caixa. Eu criei um calendário próprio. Porque se eu faço uma ação violenta no Dia das Mães, por que eu não posso criar uma ação em janeiro, posso criar ação em fevereiro? Nós criamos uma quarta-feira de cinza, que era o segundo maior dia de venda nosso do Brasil, das lojas nossas. Quarta-feira de cinza. Aniversário em eletrodoméstico. Então, assim, aniversário meu. Fez aniversário dele. Então, assim, eu criei ações. Fazia o meu aniversário, o aniversário da loja. Então, eu criei 32 ações com a mesma intensidade que eu tratava a Black Friday, eu tratava essas 32 ações. Agora, meu amigo, dá trabalho. Tem que trabalhar. Tem que buscar fornecedor, tem que negociar, tem que fazer, tem que acontecer. Por isso que eu acredito que tem que ter minimamente um calendário planejado para trimestre. Concordo plenamente. Muito bom. Gente, o nosso papo está chegando ao fim, infelizmente. Teríamos muito mais a debater aqui. Mas antes de finalizar, eu queria de qualquer maneira que vocês, olhando para a nossa câmera, dessem um recado para o nosso público do mercado de consumo, que é basicamente formado por varejistas, né, empresários, empreendedores que estão querendo aprender com especialistas, executores, empresários como vocês dois. Ricardo. Amigo meu primeiro? Por favor. Meus amigos empresários, empreendedores do varejo, né? Que eu amo tanto, que eu respeito, porque eu sei que são tudo batalhadores. Meu amigo, para de reclamar e vai fazer. Tem jeito de fazer mais. E procure pessoas que realmente passaram a jornada, que entendem o que está falando. Não caia nessa turma do blá 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 que vai te levar para a rota errada. Pode ser seu concorrente, pode ser uma imersão de empresário. Eu vi o próprio Abílio fazendo a imersão. Pessoas que realmente sabem o que está falando. Mas para de reclamar e vão fazer. Tem jeito de vender mais, sim, se você parar de reclamar. Boa. Bom, acho que é o momento agora da gente olhar para esse negócio com mais profundidade, traçar planos de curto prazo, olhar a eficiência operacional, otimização financeira e não deixar de sonhar, né? Ter essa paixão que a gente viveu hoje aqui. É bom demais, dá energia e dá resiliência. Resiliência. Vamos pra cima. Aí, brigadão. Obrigado aos dois pela presença. É um prazer receber vocês aqui. Obrigado Foi ótimo. Convite, viu? Obrigado. Boa. Obrigada, Célio, também pela companhia aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Foi ótimo estar com vocês. Quando vocês falam em tráfego, mais de 5 milhões nos acompanham semanalmente, lendo a nossa plataforma. E é para isso que a gente está aqui. Compartilhar bons conhecimentos com duas pessoas que falam muito bem, com muita paixão sobre o varejo. Bora. É isso aí. Não deixe de acompanhar a gente, mercadodeconsumo.com.br, o portal. Bora varejar semanalmente Bora no YouTube varejar. e nos agregadores aí de podcast. Bora todos nós, né? E nas redes sociais também, diariamente, toda hora, na verdade, com notícias sobre mercado e consumo no Brasil e no mundo. Sobre varejo e consumo, aliás, no Brasil e no mundo. Obrigada pela audiência. Até a próxima.